Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio, mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediram-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando o homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que sobrou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos, à procura de repouso. Não encontrando, ele diz: vou voltar para minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada, então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, estalam-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nesta sexta-feira, dia 11 de outubro, véspera do dia de Nossa Senhora Aparecida, hoje celebramos a memória de São João 23. Vou falar um pouquinho de São João 23 também, mais o texto que nós acabamos de ler do Evangelho. Eu já quero pedir a você que comente, compartilhe, deixe seu joinha, se inscreva no canal. O texto que nós acabamos de ler é um texto maravilhoso, como toda a palavra de Deus é, né? Jesus aqui está nos ensinando algumas coisas. Primeiro, quem é esse homem forte que guardava a sua casa? Bom, aqui é uma imagem do demônio. É uma imagem da nossa condição que estávamos, todos nós, antes da redenção de Cristo. Todo gênero humano jazia sobre o maligno. Nós estávamos, todos nós, condenados ao inferno. Mas Jesus, pela sua oblação, pela sua encarnação, paixão, morte e ressurreição e glorificação ao céu, Jesus então nessa obra da redenção, ele consuma a salvação. É isso que nós celebramos, por exemplo, no Sábado Santo, na liturgia, aquela bela liturgia da Vigília Pascal, aonde diz lá no precônio pascal que ele cancelou aquele antigo documento, aquela carta que nos dava toda a condenação. O homem mais forte que vem e que arranca a armadura é Deus. Então, veja, aqui está nos ensinando que o mal tem força? Tem força. Sim, tem força. E nós estávamos cativos do inimigo. Mas esse homem mais forte, e o mais forte que qualquer mal, é Deus. Ele vem, então ele nos resgata desse homem forte que nos prendia nas trevas. É aquilo que a palavra nos diz. Ele nos arrancou do poder das trevas. Filipenses diz isso, né? E nos transportou para o reino de luz, para o reino do seu Filho bem-amado. Foi isso que aconteceu. Jesus, ele veio e ele nos resgatou. Nós precisamos nos sentir salvos. Não só precisamos saber que fomos salvos. Nós precisamos fazer a experiência de ter sido salvo de verdade. Uma coisa é você saber que a outra pessoa te ama. Outra coisa é você sentir o amor dela. São coisas totalmente diferentes. Não basta saber. Basta você experimentar. Nós precisamos experimentar. É como a história daquele rapaz que amava uma menina, mas nunca tinha falado para ela que a amava, né? Ela não sabe do amor dele por ela. Não sabe. Não basta
É preciso experimentar a redenção de Cristo. Eu fui resgatado, eu fui transportado do reino de trevas para o reino de luz. Essa é a realidade, é a realidade da salvação. Jesus, ele já me salvou. E como diz em teologia, já e ainda não. Ainda não por quê? Porque a salvação de Cristo é incompleta, imperfeita? Precisa eu fazer algo para ela ficar perfeita? Não. Ainda não, porque eu corro o risco de não me apropriar e de perder essa salvação ao longo da minha vida pelas minhas escolhas erradas. E é isso que o texto do Evangelho continua dizendo. Jesus diz, olha, quem não está comigo está contra mim. E aqui tem um grande ensinamento para nós, irmãos. Não existe em cima do muro e meio termo para Jesus. Aqui está um grande problema, aqui tem um grande problema para nós hoje. Por quê? Porque eu vejo que muitas pessoas, e eu tenho acompanhado algumas realidades, eu vejo que muitas pessoas até querem Jesus sim, de verdade, querem mesmo, são sinceras no querer Deus, mas também não querem abrir mão das coisas do mundo. Não querem abrir mão da mundanidade. Jesus está dizendo, quem não está comigo está contra mim. Não existe meio termo. Não tem meio termo. Ou nós somos de Jesus e escolhemos tudo aquilo que Jesus escolheria. O que ele quer, eu quero. O que ele faz, eu faço. O que ele não quer, eu não quero. O que ele não faz, eu não faço. Aonde ele não vai, eu não vou. É assim. Ou nós vamos ficar em cima do muro. Em cima do muro chama-se mundanos. Os mundanos são quem? São aqueles, que estão em cima do muro. Nem são frios e nem são quentes. São os mornos. Morno. Esse é o mais difícil de converter. Porque ele quer Deus. Ele quer o mundo. Ele quer abraçar tudo. Ele quer viver tudo. E aqui tem um grande ensinamento para nós. Além disso, Jesus diz, olha, você que foi libertado, você que foi resgatado pelo meu sangue, se você não viver uma vida em mim, você que recebeu o Espírito Santo, e se você deixar sua casa varridinha e arrumada, corre o risco de vir outros 7 espíritos piores e a condição final nossa ser muito pior do que aquela que era anterior. É uma realidade. Nós precisamos fortificar a nossa casa. Como? Nos enchendo de Deus. Nos enchendo de Deus. Não dá para deixar a casa varrida e arrumada. Por isso sempre quando a gente está em encontros de cura, libertação e que a gente reza por isso, primeira coisa que a gente sempre faz, a gente reza pedindo, a gente faz uma oração de renúncia, pede que Jesus nos liberte e depois disso tudo o que a gente faz? Pede o Espírito Santo. Não basta a casa estar só liberta, é preciso ela estar cheia de Deus. Se você estiver cheio de Deus, jamais verá outros para se instalar na sede do nosso coração que pertence a Jesus. Jesus quer reinar no nosso coração. Ele quer reinar. E nós estamos vivendo a beleza do que é o reinado de Deus na nossa vida. Por isso, meus irmãos, uma vez libertados de todo mal, uma vez renunciado às práticas antigas, você que renunciou a tudo passado, fez uma bonita confissão, agora o que fazer? Se encha de Deus e das coisas de Deus. Não volte à vida velha. Não volte aos costumes velhos, porque Jesus tem uma vida nova para cada um de nós. E o Papa que nós celebramos hoje, São João 23, que foi canonizado, ele foi o Papa de um momento muito difícil da Igreja. E ele governou por bem pouco tempo. Mas foi esse Papa que deu início ao Concílio Vaticano II. Foi ele que convocou o Concílio Vaticano II, que depois Paulo VI assume o concílio na metade, começou em 62 e terminou em 65, o Concílio Vaticano II, essa grande primavera para a Igreja, que não foi um concílio dogmático, mas foi um concílio pastoral, mas que rendeu tão belos documentos. O Concílio Vaticano II nos deu 16 documentos que sequer muitos católicos conhecem.
mas nos deu depois também, fruto do próprio concílio, o novo catecismo que nós temos hoje, o catecismo da Igreja Católica, fruto de um trabalho do cardeal, então na época, cardeal Ratzinger, que depois se tornou Bento XVI, o grande Bento XVI. E nós temos aí hoje essa maravilha, os frutos, nós estamos colhendo os frutos de uma nova primavera na igreja. Uma nova primavera na igreja querida por Deus para cada um de nós. Mas nós precisamos, volto a dizer, nos encher cada dia mais de Deus. Porque a nossa casa, habitada por Deus e cheia de Deus, podem vir, é aquilo que diz a palavra, né? Se você edificou a sua casa na rocha, e se você está cheio de Deus, pode vir o capeta que vier, o demônio que vier, a tempestade que vier, o problema que vier, os ventos darão contra aquela casa, mas aquela casa continuará de pé, porque ela foi alicerçada na rocha, que é Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus te abençoe.